Este é mais um episódio do Pode Vivi? E, gente, hoje, para você entender a energia dessa convidada, eu não vou não vou chamar você para o canal, eu vou deixar que ela faça, porque é um talento. E você vai entender quem eu trouxe para essa mesa hoje. Você é um talento, Vivi. Nós somos um talento. E, aliás, a nossa conexão já começou de cara pelo Pode Viver, porque eu digo o seguinte, a gente pode tudo o que a gente quiser. A gente pode por aí, como eu falo no meu podcast também, porque somos mulheres independentes, que temos brilho, sorriso no rosto, maturidade para ajudar. Então, de cara, já vou dizer, eu tenho 57 anos, sou Aline Pacheco, jornalista há 30 anos, mãe de 2 filhas lindas. Eu virei um hub, gente. Depois que eu saí da TV, eu faço tanta coisa que nem eu sei como eu dou conta. Mas sabe por que eu dou conta, Vivi? Diga. Porque a gente pode. Yes! Então vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal para que você tenha pessoas como essa contando as suas histórias. Cara, imagina a riqueza de detalhe que a gente vai ter aqui sobre alguns aspectos. E Aline, você é um mulherão, cara. Parabéns pela sua trajetória. Mulherão de 1,68 m, gente. Pois é, você nem precisa ter altura, tá vendo? Já começa por aí. Exato. Traz pra nós a sua história, traz pra nós a sua energia. Vivi, com 54 anos, eu tinha a sensação que eu estava vivendo o meu melhor momento. Eu comecei a trabalhar com 13, você imagina quanto tempo eu já não tinha de estrada e em quantas áreas eu já tinha trabalhado, tá? E aí, de repente, eu escuto o seguinte do meu diretor, depois de ter fechado para o jornal que eu apresentava aos sábados, 5 merchans, eu falei, finalmente vou ganhar dinheiro, porque eu ganhava 80% a menos de salário do que os homens da emissora. Olha só. Falei, vamos ter aqui uma reparação, enfim. E aí eu fui demitida para dar espaço para a esposa do diretor apresentar o jornal. Eu não abaixei minha cabeça, eu disse, ok, Deus está me abrindo alguma outra porta, saí com todo mundo chorando e falei, gente, vai ficar tudo bem. Eu tinha essa confiança, essa certeza. Embora lá dentro aquele ponto de interrogação persiste, né? E agora? Mas eu já vinha com uma sensação de que meu caminho estava me levando para um outro lugar. Porque eu vinha conversando com mulheres 50 a mais e eu percebi a dor que essas mulheres tinham, Vivi. Separando, marido saindo de casa, né, naquela tensão toda, filhos voando, perdendo emprego ou nunca tendo trabalhado para poder cuidar da casa. E o que fazer com essa vida? E aí eu comecei a criar com elas uma rede de apoio. E de cara eu fiz um desafio, isso era um grupo de mulheres, de uma terapeuta que eu conheci um dia, no meu celular lá, botei no Instagram, porque eu ia perder o réu primário esganando o cinegrafista naquele dia. Não que antes da gente sair, ele disse, que horas a gente volta? Não sei, nem saía. E encontrei essa terapeuta corporal, que não é espiritismo, é neurolinguística, e a sensação que eu tinha que ela estava falando para mim. A gente conectou, e a partir dali eu comecei a ajudá-la com essas mulheres. E eu lancei um desafio que eu lanço para você e para você que está em casa. Meia hora por dia para você. Só meia hora. Você pode beber uma taça de vinho, você pode ler um livro, você pode correr, você pode namorar, você pode ir ao cinema, você pode fazer o que você quiser, mas meia hora por dia é seu. Ah, meu filho não deixa. Tranca no banheiro, liga o chuveiro e fica cantando. Quando você começa a entender e a olhar para você e se priorizar, você vai vendo que você vai vivendo das suas escolhas. Então, a minha trajetória, desde o início, ela foi calcada em escolhas. Escolhas que ou eu buscava ou que apareciam para mim. Eu comecei na moda, eu fui morar em Nova York para trabalhar como modelo, não gostava daquilo, achava aquilo meio chato. Fiz uma campanha da Revlon que foi muito bacana, mas eu gostava de ficar com as jornalistas nas redações aprendendo como se montava uma revista. E aí eu volto para o Brasil, caso com 20 anos, fui trabalhar na indústria de confecção Vila Romana, numa campanha que eles estavam fazendo, porque a gente trouxe Calvin Klein e Giorgio Armani para o Brasil e desenvolvendo também a VR. Eu não gostei da campanha da Calvin Klein, e aí o dono da agência, que abusada, você faz melhor, faço. E aí ele me contratou, eu fui para a agência, você entendeu as escolhas? Eu fui escolhendo esse caminho. E de lá, um belo dia, eu estava esgotada, essa agência se uniu a uma outra agência maior, e eu falei, não estou dando conta, eu tinha 23 anos e eu estava exausta. E eu senti que eu não estava fazendo o que eu queria fazer. No almoço, eu tive meningite,
E quando eu me recupero no almoço, eu escuto a mesa ao lado dizendo, olha, hoje vai ter um teste da Elle, revista de moda. Eu falei, Regina Guerreiro, papisa da moda. Eu vou. Eu tinha cabelo encaracolado. Você imagina, aquela garota, né? Toda... E na agência eu tinha uma mega responsabilidade, tá? Eu tinha 30 clientes, você imagina. Uau. Lá ali na minha alçada. Enfim, fui lá, fiz a prova. Paulo Martinez toca meu ombro. Querida, a Regina quer falar com você. Eu, vou ser presa, né? Denunciada. Fiz alguma coisa. Fiz besteira. Ela falou assim, você começa amanhã. Eu saí de um salário que era em dólar para um salário que mal pagava a minha faculdade. Fui. E foi sensacional. A Regina foi uma mestra na minha vida, porque ela me ensinou a soltar o meu texto. E eu sou muito grata a isso. Eu fui ao Rio, eu sou carioca, né? Tô falando fui ao Rio para fazer uma matéria, e nessa matéria sobre chocólatras, porque eu era chocólatra, e ela queria me tirar desse... Eu não quero, eu gosto de ser chocólatra. Deixa. E realmente você diminui a vontade, é sensacional. E aí meu ex-marido resolveu, crise, plano Collor, que ele não ia me arrastar para esse buraco, e se separou, eu no Rio, ele em São Paulo. E aí eu fui ao Maracanã com a minha irmã, discutindo futebol. Meu avô foi assessor de imprensa da CBD, CBF. Eu vivi no meio, Zico, Pelé, Júnior, enfim, concentração da seleção, né, desde pequenininha. E eu amava futebol, assim como a minha irmã. E aí um homem toca no meu ombro da minha irmã, a gente estava discutindo por causa de um zagueiro do Flamengo, e ele fala, como é que mulher entende de futebol? Amor, o cabelo já foi voando. Como assim? E aí ele perguntou o que a minha irmã fazia, o que eu fazia. Minha irmã é psicopedagoga. Eu falei, eu acabei de me formar em jornalismo. Ele, você quer estagiar na Globo? Eu falei, quero. Fui a São Paulo, peguei minha mudança e comecei no esporte. E o esporte sempre teve na minha veia. Eu fui atleta de alta performance de várias modalidades. Treinei com a Georgette Vidor, ginástica olímpica, fiz natação, basquete, vôlei, tênis, até que eu fui campeã de badminton também. Ninguém jogava aqui em São Paulo, né? Então foi maravilhoso começar naquele meio de esporte. Foi sensacional no momento em que não tinha mulher fazendo aquilo. A gente entrava em vestiário, amor, você não sabe o desespero que era fazer aqueles homens... Meu Deus, se adaptarem a você ali dentro. Exato, tinha jogador que fazia graça, tirava a toalha. Eu falei, relaxa... que tem aí, eu já vi criança recém-nascida com muito maior, tá tranquilo. Você tinha que se sair, entendeu? Claro. Mas eu encontrei uma situação muito ruim quando eu ia ser contratada, e era do tipo, vamos sair para jantar para fechar o negócio. Eu falei, vamos, você é sua mulher e o meu namorado. Perdi a vaga, tá tudo bem. E eu fui pro Hard News, que é o dia a dia. E ali não foi uma escolha pessoal, foi uma necessidade de continuar a fazer o que eu gostava. Eu não escolhi a emissora, um amigo meu me ligou, falou, tem uma vaga que vem. E aí você começa a enfrentar coisas bem complicadas, Vivi, que eu espero que as mulheres parem com isso, que é a concorrência entre as mulheres. A gente vive no mercado de trabalho essa inteligência emocional dos homens de colocar as mulheres brigando entre elas para que eles possam decolar. Então, eu olho e falo, poxa, a Vivi? Como assim? A Vivi está concorrendo comigo para ser apresentadora do jornal? Que absurdo, eu sou muito melhor que a Vivi. E aí eu passo a perna em você. Pausa estratégica. Estratégica. Bom, a gente não... muita coisa. Não, é maravilhoso isso daqui, porque é muita... E se você não está ainda com papel e caneta na mão, essa é a hora. Corre. Enquanto eu faço pergunta, pega e anota, porque eu já tive vários insights. Então, aqui desse lado eu tenho os insights, aqui tá as decisões que eu tomo diante desse episódio com você, e assim acontece. Né? Adoro isso. Você vai me ajudar com isso. Pronto. E pausa estratégica aqui, porque eu tô ouvindo a sua história, e nesse gancho aqui me vem um questionamento de... Você desenvolveu tudo isso aqui, essa habilidade nesse trajeto, e tem aqui, enfrentar a concorrência entre as mulheres, ao passo que, lá no início, você foi substituída por uma mulher. Sim. Como é isso na sua cabeça? Como foi desenvolver isso dentro de uma experiência ruim que você teve? Então, você, na minha percepção aqui de fora, você transformou isso na carreira, na trajetória. Vou sair para dar lugar à esposa de um diretor? Tá. Não me incomodou tanto quanto o fato lá atrás de eu ter saído de uma empresa porque um homem quis sair comigo. Vou te dizer por quê. Eu acho que nesse momento onde eu saio da Record,
eu já estava buscando um caminho para mim. Talvez eu não tivesse tomado esse passo porque tinha uma estabilidade. Eu tenho 2 filhas que eu cuido sozinha. Então, ali eu acho que eu estava confortável naquele espaço, apesar de incomodada de estar num lugar onde eu já não acreditava mais no tipo de jornalismo que estava sendo feito. Perfeito. Então, quando eu saio daquele espaço para uma mulher assumir, eu falei, pelo menos é uma mulher. Perfeito. Não foi outro homem. E segundo, o mundo é redondo. Ela não está mais nem lá apresentando esse jornal. Uhum. E não está mais nem casada. Eu acho que a lição que ela aprendeu talvez seja maior do que a lição que foi para mim. É complicado eu te dizer isso. Amorosamente dentro de um contexto. Sempre, porque eu acho que a gente foi criada nesse universo latino-americano machista que mostra pra gente que o homem pode tudo e a gente é que tem que brigar e lutar cada vez mais por isso. Quando eu enxergo na outra pessoa que se ela não tivesse aquilo, talvez ela não tivesse conseguido, eu olho e falo, que pena que você não entendeu que você tem talento e não precisava disso. Perfeito. Pelo seu talento você poderia ter conseguido, porque foi assim que eu consegui. Eu nunca tive casa, eu nunca tive amante, eu nunca tive pai, eu nunca tive... Esse homem que tocou no meu ombro nunca soube quem era meu avô, até porque meu avô era um português branquinho. Olha pra mim, querida, não tem como, né? Mas Deus preparou já pra Sapucaí, né? Então já maravilhoso, amor, claro. Olha, só falta um pouquinho mais, assim, pra ter uma sustância aqui na retaguarda, porque é difícil, menina, é difícil. Mas, assim, ninguém sabia, eu nunca me vali de uma amizade, claro, nesse momento que eu sou demitida, esse meu amigo cinegrafista, Júnior Alves, falou com a chefe, falou, cara, tem uma vaga, eu tenho uma pessoa para te indicar. E olha que engraçado, quando eu fui para essa vaga que ele me indicou, a chefe olhou para mim e falou assim, você tá maluca? Ela é uma criança, porque eu tinha cara de criança. E ele falou, confia. Eu fui fazer um teste, uma matéria sobre chupacabra. Eu não sabia nem o que era isso. Você sabe o que é chupacabra? O chupacabra estourou, né? Não Não era é aquele? pior. Chupacabra era um cartão que a pessoa botava na máquina Não sei, então. para chupar os dados da pessoa. Meu Deus. E eu tava procurando um bicho chupacabra. Eu falei, foi o que eu pensei. Eu também. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, não. Aí o que eu pensei na hora? Vou fazer uma analogia. E aí eu fiz uma matéria fazendo uma analogia do chupacabra, que todo mundo estava assustado com medo, com a máquina que começava a te dar medo, que você botava teu cartão ali e ia clonar. Quando eu cheguei com a matéria, ela olhou e falou assim, quem é você, menina? Pronto. No vídeo você cresce. Então, é muito engraçado esse olhar da mulher pra gente. Eu me coloco no lugar. Eu vou te contar uma história sem dizer nomes. Na Record teve uma época que ia ter um novo jornal. 2 momentos, tá? Com a mesma pessoa. E aí, acabou que essa pessoa foi escolhida. E eu concordei, porque ela era mais antiga na emissora do que eu. Eu sou pelo mérito. Uhum. E estava batalhando há muito tempo para ser apresentadora, embora eu também quisesse. E tá tudo bem. E aí, fofoca, rádio corredor, eu escutei que ela estava dizendo que eu estava chateada com ela porque ela tinha pego a vaga e eu não. Aquilo estava me incomodando, eu gostava dela. E aí um dia na maquiagem, por acaso, estávamos as 2 juntas, vem cá que eu quero falar um negócio com você. Amor, o mundo não gira no seu umbigo. Eu tô com essa cara que meu avô está internado entre a vida e a morte no CTI, e eu não quero que ninguém saiba. Você sinceramente acha que eu tô chateada? Eu tô feliz, porque você abriu uma porta, você vai ter que tirar férias, você vai ter folga, e eu vou te substituir. Tá tudo bem. Se tiver um outro jornal, a próxima sou eu. Ela ficou, pelo amor de Deus, me desculpa e tal. Lá na frente, ela estava apresentando um jornal e eu estava no esporte. Eu fazia a transmissão do Cariocão, enfim, eu apresentava aos sábados o jornal, eu estava naquele corre. E aí tinha um evento do Cariocão que eles entenderam que era necessário que eu estivesse no estúdio para tocar a bola ali. Era o último dia, era o último jogo, a gente ia trazer jogadores, o Atirson, enfim, para dialogar. Não que ela não soubesse, mas quem é que estava vestindo a camisa da emissora no esporte? No caso, eu. E aí ela tocou zaralho com a história, de dizer que eu não deixei, e tudo que eu falava, eu dizia assim, não é, fulana, você também não acha? Eu sou essa pessoa. E aí ela saiu batendo porta quando terminou a gravação, dizendo que eu estava tentando roubar. E ela fez um escândalo bizarro e acabou indo na presidência, na direção, botando o dedo de todo mundo e foi demitida. E aí eu falei, eu não quero o jornal.
Porque vai achar que foi, e eu não quero. Se você não aceitar, você vai ser demitida. Aí eu falei, ai, caramba, aí já não dá, né? Mandei mensagem, falei, olha, você tem um caminho lindo, você é ótima, tal, parará. Não pense que eu tenho nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Pensou, anos e anos e anos, depois a gente se fala, enfim, mas besteira. E agora, sabe o que aconteceu? Eu ia apresentar um jornal, me chamaram, eu falei, não, obrigada, não quero voltar. Ela que tá lá apresentando. Você entende? Sim. Tem lugar para todo mundo, amor. O dia que eu não acredito na sororidade, desculpa. Acho que a geração da minha filha, de 24, e a outra de 17, elas estão começando a criar esse caminho da sororidade, onde elas se dão as mãos, onde elas querem que todas fiquem bem. Grupo do SOS, né? Uma briga com namorada, aparecem todas. Eu já participei de vários grupos de mulheres no Rio, de networking, enfim, grupo XPTO, que eu não vou falar os nomes. E aí quando não, aqui é diferente, aí você começa a olhar, aí um grupo briga, já desfez, já fez outro grupo. Por que isso da mulher de ego, de necessidade? A gente está abrindo portas para as novas gerações. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho 57 anos, tá? Meu Deus. Continua a carinha Por que eu não posso usar brincão? Você me viu esses dias todos no curso. Maravilhosa. Saia curta, decote. Poderosa. Qual é o problema? Alguém paga as minhas contas? Imagina. E se alguém não gostar, sabe o que eu faço? Beijo, querida. Beijo, querido. Isso é autenticidade, né? Que eu acho que os pilares da vida de hoje da gente é a gente ter confiança, e a gente trabalhou isso. A gente ser autêntico, porque não... Se você for fake na rede social, aqui, você me encontra amanhã na rua e eu sou diferente, credo, Cadê, tá cancelada, né? Amor. Cadê aquela? Cadê? Sim. E olha só, eu anotei um monte de palavras aqui, porque minha cabeça tá explodindo e eu sabia que isso ia acontecer, tá? Essa energia é agora. Abusada, criatividade, moda, mentalidade. Mentalidade, eu quero dar uma pausa aqui, porque quando você fala, te faço a pergunta de enfrentar agora a concorrência entre as mulheres com a decisão de lá de trás, não foi agora, foi lá atrás. Você decidiu ser promovida para o mercado de trabalho e não demitida. Essa foi a construção na minha cabeça. E mentalidade baseia todo esse seu histórico. Quando você fala para mim sobre alta performance no esporte, cara, não tem como ter uma alta performance no esporte, senão você não tem uma mentalidade forte, uma disciplina. E como é bonito e poderoso a questão da clareza e da franqueza. Ei, peraí, vem cá, você tá alucinando. Não é sobre isso. Eu chamo de meu sincericídio. E tem um preço alto, tá? Sim. Porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Então, eu costumo dizer o seguinte, vamos supor que eu saia daqui e alguém chegue pra você e fala assim, Vivi, a Aline falou isso de você. Você fala assim, não, eu sei que ela não falou porque ela fala na cara. Sim. Tem um custo alto, porque eu não consigo não ser sincera. Mas eu tento fazer isso de maneira mais delicada, sensível e construtiva. Porque não adianta eu chegar pra você e reclamar e falar, apontar, se eu não conseguir tirar de você alguma coisa melhor. A gente fez um curso, tá, gente? Sim. De palestra, foi maravilhoso, estamos viradas. E o grupo que estava ali comigo, eu fiquei prestando atenção e corrigindo. Olha, a sua mão, o seu olhar, a sua postura. E aí eles olharam assim, mas você tá dando isso de graça pra gente? Eu falei, porque é uma troca, vocês estão me trazendo tanta coisa bonita, por que eu não vou trazer isso pra vocês? A vida é uma troca. Sim. Eu te digo que às vezes eu até brinco que se eu tivesse ego, se eu tivesse arrogância, petulância, talvez eu estivesse aí, né, apresentando o Jornal Nacional. Mas assim, é caminho e eu não me arrependo de nada. A mentalidade esportiva, eu sou muito grata à minha mãe, porque desde que eu me entendo por gente, eu pratico esporte. E ela nunca permitiu que a gente não praticasse algum exercício físico, porque ela sempre disse que além da saúde, era uma preparação para a vida, para a gente focar, para a gente saber que a gente ganha, a gente perde e que tá tudo bem. Eu sou super competitiva. E o exercício físico, né? É você com você, né? Exato. Então, assim, eu nadei, eu joguei vôlei, joguei basquete, joguei tênis, fiz atletismo. Eu fui brincando Depois eu tinha pavor de altura, fui fazer uma matéria de voo livre, acabei voando 4 anos sozinha.
Mas também é porque o instrutor era gatinho, ficou namorado, tinha ali um negócio. Incentivo, Tinha um uma incentivo. motivação. É surf, amor. Surf é um incentivo dos deuses, não é não? Pensa comigo. Então, o esporte me trouxe disciplina. Boa. E me trouxe hoje, o que eu agradeço também, um corpo que na maturidade me ajuda a ter a longevidade ativa. Uhum. Eu quebrei meu menisco dançando, de salto alto, uma maravilha, e tive que parar de treinar a perna. Aí eu fiquei uns dias arrasada, que eu não podia treinar. Até que eu acordei e falei assim, ô gênio, você não pode treinar a perna, treina braço. Ô gênio, adoro. Porque na hora você fica tão, né, você vrum. Aí eu pensei, falei, opa, você pode treinar braço. Então essa mentalidade, inclusive de decisão, vem muito do esporte. Quando eu estava fazendo uma matéria desafiadora, eu pensava sempre no quê? Qual é o tempo que eu tenho para fazer isso? Eu olhava para o meu adversário, que era ou o traficante, o policial que estava ali no meio da rua, e eu pensava no meu objetivo, que era pegar aquela população que estava no meio do caminho e ajudar. Então o esporte te dá essa noção. E é fantástico, eu espero que as pessoas invistam isso com os seus filhos. Hoje em dia é muito difícil, mas tem que insistir, porque dá essa mentalidade. E a base, né? E é a base. O berço. Eu vou segurar nossa onda só para falar dos nossos patrocinadores. Adoro. Inclusive, o curso que nós fizemos é na Ecoar, gente. Uma das patrocinadoras que vai participar aqui do nosso episódio. Única Saúde, assistência médica. Nós temos também Contentix, é esse local que nós estamos aqui. Que, aliás, parabéns pelo espaço. Maravilhoso. E olha que eu já fui a muito podcast, hein? Pronto. Pode Vivi, somos nós. Potencial Pleno, escola de resultados. Potencial Pleno tá vindo forte para São Paulo. E eu espero que você se beneficie disso. Ecoar. Ecoar Palestras. Aline, fala pra gente. Nossa, maravilhosos, né? O que é o Césio, o que é o Mário, o Alê. Deus. O Mário esteve aqui. Logo vem um episódio dele e a conexão, né? Aluga um triplex na nossa cabeça. Essa frase foi sensacional. E sabe que você tá aqui por conta dessa conexão. Não é maravilhoso? Mas a vida é feita de conexão, Vivi. É sensacional. Se a gente não se permitir, é isso que eu digo para as mulheres, e aí eu tô falando nas mulheres em geral e também para os homens. Se você não sair da sua casa para conhecer as pessoas, logo que eu saí da TV, as minhas filhas diziam, mãe, bota um post-it aí quando você estiver em casa, porque eu comecei a ir a tudo quanto é lugar. Olha, vai ter uma palestra de não sei o que, vou. Vai ter um encontro de não sei o que, vou. Arroz de festa, total. Perfeito. Só que em cada lugar desse eu conheci tanta gente legal. Conheci pessoas engana-trouxa também. E tem filtro, né? Ou o radar, minha filha, ou o radar. Mas a construção, por exemplo, no primeiro evento que eu fui, era um grupo de empresários chamado G20. E aí lá eles me chamaram para fazer um curso de palestra, que só podia fazer quem era do G20. Eu não era do G20. E eu participei. Pronto. Então, assim, você vai criando conexões, oportunidades e vai te dando, sabe o quê? Vida. Uhum. Não tem nada mais especial na vida do que você conhecer, trocar histórias, experiências de vida com pessoas que você está se conectando. Quanta gente bacana a gente conheceu no curso, fala. E olha só, tem o Eda Show. Vai aparecer ele aqui já. Ele é patrocinador do podcast e foi ele que me trouxe pra cá. Olha que loucura, né? E ele estava no curso. Sim. Então olha a conexão entre as pessoas, ele é maravilhoso. Ótimo. Trouxe pra cá, falou, não, Papita, você tem que estar lá porque a sua energia é de lá. Então, e a coisa vai se desenvolvendo, né? Maravilhoso. Cara, movimento. Amo movimento. É isso que você acabou de falar dentro do contexto geral. Aline, bagagem. Eu sempre trago bagagem para a mesa. Você trouxe muita coisa aqui da sua bagagem. Conta para nós um pouquinho desses desafios, né, do jornalismo. Como é que é? Você contou uma história aqui incrível, eu adorei. Não sei se é essa que você vai trazer, mas traz uma história pra gente. Eu vou trazer uma outra diferente para você. O jornalismo... Outro dia me perguntaram, mas você não é mais jornalista? Oi? Eu vou ser sempre jornalista. A gente estava lá no meio do curso, aconteceu um acidente de parapente, infelizmente, de asa delta no Rio de Janeiro, e por acaso a Record me ligou pedindo ajuda para saber se eu sabia quem era, o que tinha acontecido. Em 2 minutos eu mandei foto, mandei tudo. Então, esse senso de apuração, de entrega, eu ainda vou ter. E eu sou parceira da CNBC, que é um canal de economia, que aliás é até aqui em São Paulo. Eu sou a frila deles lá no Rio. Então eu faço G20, Web Summit,
Menina, um dia me mandaram para um evento de criptomoeda. Eu falei, agora deu. E aí eu de Agora eu cara cheguei. fui pesquisar e entendi que eu não podia falar de Bitcoin num evento de criptomoeda porque eles não se gostam, tá? Uau. Pro povo de criptomoeda, Bitcoin é pirâmide. Então você já chega fazendo, né? Uhum. O E olha a saia justa se você não... se você não vai. O jornalismo me trouxe momentos de crescimento, muitas vezes em cima da dor e muitas vezes em cima da alegria. E saber dialogar com isso, eu tinha um mecanismo meu nos dias das dores, de antes de botar a chave na porta de casa, eu respirava e falava, tudo o que aconteceu na rua vai ficar aqui, porque daqui para dentro é minha família. E elas não têm que participar disso. Tomava meu banho para energizar e seguia. Eu tenho um momento no jornalismo extremamente... São muitos bacanas e desafiadores. Esse desafiador em especial, eu sofri um baque pessoal e eu espero que ninguém nessa vida precise passar por isso. Eu recebi uma intimação na Record, na porta saindo à noite, de que eu fazia uma palavrinha mágica chamada alienação parental, que eu não sabia nem o que era. E eu falei, gente, o que é isso? E aí dei Google, quando eu li eu fiquei horrorizada, liguei para uma amiga advogada e falei, me ajuda. E fui tentar dormir chorando a noite inteira com uma bebê de 1 ano e 3 meses e uma filha de 7 anos, sem entender o que estava acontecendo, porque a alienação parental pressupõe que um genitor está impedindo o acesso do outro genitor. E ele tinha a chave do meu apartamento para entrar a hora que quisesse. Falei, tá acontecendo alguma coisa que eu não estou entendendo. Tentei ligar para ele, não me atendeu, não consegui dormir, chego na TV 5 horas da manhã, e aí corre para Niterói que teve um desabamento. E eu com aquela cara, Você assim, desabada, tipo, eu literalmente. desabada. Quando eu chego naquele espaço chamado Morro do Bumba, eu cheguei junto com os bombeiros. Era um descampado. Eu falei, gente, mas o que desabou aqui? Porque não tinha nada, era um descampado. E aí uma pessoa local fala que era uma comunidade. Foi construído em cima de um lixão. O lixão cedeu e engoliu. Nossa. Onde você está pisando é uma creche que tem 20 crianças soterradas. Ai, meu Deus. Naquele momento eu olhei para cima e falei, Deus, eu achei que a minha dor era gigante. Tem dor maior. Obrigada por me mostrar isso. Eu fiquei 12 horas ao vivo naquele dia, dos coordenadores no Brasil inteiro dizendo, gente, essa menina vai ter um treco, ela não bebe uma água, não faz nada. Eu já não sabia mais que apresentador estava me chamando, porque eu consegui pegar todas as informações e as famílias vinham me procurar, porque eu sempre tive esse jeito meio maternal de tratar as pessoas. Uhum. Eu fiquei 1 semana ali, entre a tragédia, levar notícia da maneira mais sensível possível e vivendo a minha tragédia pessoal. E como lidar com isso? Uhum. Ali eu tive um aprendizado de que eu tinha uma força muito maior, chamada coragem. Eu pensava que era a não opção. Eu não tenho opção, eu tenho que fazer. Não, eu descobri que eu tinha coragem. Coragem para trabalhar, para cuidar da minha vida e para cuidar dos meus. E foi muito importante aquele momento, apesar de doloroso, né? Porque me resgatou essa coragem que eu provavelmente nem sabia que eu tinha ou tinha perdido ao longo de tantas pancadas na vida. Então o jornalismo tem, né, esses meandros. E a contrapartida, que me ligam uma quarta-feira à noite e falam, seu passaporte tá ok? Tá. Você tá indo para o Catar cobrir o Flamengo. Uau. Porque a princípio tinham cadastrado a equipe de São Paulo, que claro, era São Paulo e Corinthians, né, que ia jogar. Mentira, era Flamengo e Liverpool. Para você ver, porque era homem em São Paulo, e São Paulo é a cabeça de rede, e aí o presidente do Rio falou, não, ela tem que ir, ela conhece todo mundo. Pronto. Porque na Libertadores, eu ia, aí mandaram São Paulo. Aí o povo do Flamengo falou assim, não vamos nem dar atenção. Chato. Que top. E aí eu fui pro Catar, eu entrei no hotel do Flamengo, eu fiz ao vivo com a Arrascaeta, fiz ele falar, Arrasca. Conversei com o presidente, vice-presidente, com todo mundo, então eu tive acesso e fiz. Então tem esses dois lados. Uhum. E essa viagem... Os dois alimentam a coragem, né? Os dois alimentam a coragem, porque, gente, eu fui pro Catar, um país onde mulher, como é isso? Como é que eu vou me vestir lá? Como é que faz? Como é que eu me comporta?
Ainda tive a sorte de assistir o show do Maroon 5. Pronto. E aí Deus é maravilhoso, né? Vai, filha, vai que eu te recompenso lá. É isso. Enfrenta. E tem muito disso nas barreiras, né? Passou aquela barreira, cara, tem... E só um detalhe, Vivi. No dia que eu fui, essa minha situação com a minha filha foram 12 anos, tá? O Catar foi 2019. Então, você tá vendo quantos anos já tínhamos passado. Ela nasceu em 2008. Sim. Tô falando de 11 anos. No dia que eu fui embarcar, eu descobri que ele tinha entrado na justiça para impedir que ela ficasse Natal comigo. Meu Deus. E eu viajava logo na sequência para Disney com ela. Como contar isso para sua filha, sendo que o sonho dela era ficar com as 12 primas em Teresópolis no Natal? Então eu tinha que voltar correndo, eu não podia perder uma escala para eu chegar aqui, contar olhando nos olhos dela. Toda arrepiada. E dizer, filha, vai ficar tudo bem. Que eu não queria que ninguém contasse. Imagina, você trabalhar lá, pensando que você tem que voltar para contar isso. Isso estimula uma palavra que eu tinha colocado aqui, bastidor. Porque é tão bonito o palco, né? As pessoas veem ali, ela toda poderosa e tal. E o bastidor, como isso é construído, e a gente já entendeu aqui a sua resiliência, né? Para mim é bem claro isso. A resiliência, a força e esse empoderamento que o desafio te traz. Mas existe um bastidor, né? Existe toda essa dor por trás. Existe, né? E eu tenho um grande amigo jornalista que ele me via, às vezes, sentada na calçada, ele dizia, mulher chique não senta na calçada. Ele falou, pois é, o glamour do jornalismo não existe. Eu tô cansada. E é muito isso. Quem vê cara, não vê coração. Quem olha pra pessoa toda linda e maravilhosa, não vê o quanto essa pessoa passou para estar até ali. Eu fui dar uma palestra que caracterizou isso muito bem, para mulheres do ramo siderúrgico, metalúrgico, enfim. E eu cheguei cedo e comecei a escutar as histórias. Eram várias pessoas falando, enfim, e elas estavam no início numas reuniões entre elas. As histórias as mais dolorosas possíveis. Aí eu pensei, já fui bem mais básica, claro, mas eu pensei, essas mulheres vão olhar para mim e vão falar assim, lá vem aquela garotinha Zona Sul metida. Apresentadora de TV, repórter. E aí eu ali mesmo já comecei a conversar com uma, com outra, e eu fui mudando toda a minha palestra. E eu comecei dizendo, vocês estão olhando para a Aline aqui e estão pensando, nossa, essa mulher se deu bem a vida inteira, né? Nasceu rica. Não, eu passei fome. Eu fui trabalhar aos 13 anos para ajudar minha mãe. Aí já... Quebra do padrão como total. Assim? E aí fui contando toda a minha história, tudo, fui conectando com elas, fui elogiando a Garra. Muitas ali eram adotadas, tá? E fui contando e terminei dizendo, uma semana antes de eu ser mandada embora, o apresentador, a quem vocês aqui vangloriaram muitas vezes porque eu prestei atenção, me chamou de velhinha assanhada no ar. E a Record não fez nada. E eu disse a ele, eu até sou, mas você não tem nada a ver com isso. E eu espero que daqui a 10 anos você vai ter a minha idade, ou menos até. Tomara que você entenda que isso é que faz a gente viver. Porque que triste a sua vida, né? Maravilha. Beijo, querida. E aí elas ficaram assim, mas você só fez isso? Eu falei, não, eu processei. Eu fiquei 1 ano e meio esperando a Record me pedir desculpas. Eu processei. Assédio moral. E aí eles foram pedir para a juíza para que corresse em sigilo. E a juíza, claro que não. Tome. Foi a primeira vez, aliás, que uma juíza que eu vi fazendo isso, tá? Porque na vara de família eu apanhei muito de juíza mulher, tá? Olha que loucura, a minha experiência pessoal. Olha que doideira. Na vara de família, as juízas mulheres achando que a errada era eu. Você sabe, Aline, que eu sou advogada, né? Sou advogada empresarial. E uma das minhas maiores bandeiras é trabalhar o comportamento para que não exista um processo no caminho. Maravilhoso. Porque são 2 pessoas ali litigando, de acordo de um descumprimento de lei, mas que tem uma terceira pessoa julgando que não viveu aquela história, que muitas vezes não tem bagagem para entender o contexto. Concordo com você. Aliás, a minha advogada, que eu sou apaixonada, a Natasha Van Stock e a Lola Van Stock, elas criaram no Tribunal do Rio, na vara de família, esse aconselhamento para evitar. Que foi o que eu sempre quis. Eu nunca quis confusão, nunca quis briga. E na Record, eu fiquei 1 ano e meio esperando. Eu só queria uma coisa. Pronto. Sinto muito. Não é uma gestão emocional? Antes Era do só um conflito? sinto muito. É isso. E nem precisava ser em rede nacional.
Olha só. Você entende? É isso. Eu demorei, aí eu falei, não vai tomar atitude. Então, para não fazer com as outras, é que eu tive que tomar essa decisão. Não foi nem pensando em mim. Educacional, para que não se repita. Isso. E que bom, porque é o que eu falo, né? O direito ele tem que ser cada vez mais simples para que as pessoas acessem. Muitas vezes é tão complexo que você fala assim, eu nem vou atrás. Mas, poxa, olha só o desfecho de uma vida inteira diante de uma situação que você não mereceu, que não fazia. Por que você não vai, então, acionar esse direito? É isso. Pronto. Certíssimo. E teve, não teve? Teve a reparação, teve tudo. Tô esperando, tá? Ainda tá em curso, mas vai Você chegar quer que lá. a justiça corra rápido? Não tem como. Não tem como. Faz um ano e meio, então. Sim. Tá em curso. Tá em curso. E vai chegar. Agora vai chegar, nós vamos voltar aqui pra falar sobre isso. Nada, a gente vai conversar sobre isso em Paris, querida. Com vinho, né? Com vinho, saúde. Adorei. Olha, uau. Bastidor é uma coisa que eu sempre coloco muito na mesa, porque muitas vezes a gente modela pessoas que não necessariamente estão congruentes com aquele propósito. É uma das coisas que eu sempre coloco aqui para os empresários, a decisão assertiva, que é inclusive no sentido de quem eu vou modelar, quem eu vou olhar, mas entendendo o meu local, né? O meu ponto de partida. Essa modelagem, imagino que você tenha feito isso. Tiveram algumas pessoas aqui, uma mentora, algumas pessoas que te trouxeram informações, situações que você trilhou e modelou nesse caminho. O que você tem para falar para nossa audiência no sentido de o que eu preciso sentir? Qual é o radar? Qual é a investigação que eu faço a partir do momento que eu tenho alguém a modelar? Todo mundo tem uma bagagem, tá? E eu acho que, fundamentalmente, você não vai conseguir transformar uma pessoa naquele funcionário, naquele executivo ou no seu marido, na sua mulher, se você não entender a história dessa pessoa. Não que essa história vai desculpar alguma coisa, mas a partir da dor que essa pessoa vai te trazer da história, você vai conseguir identificar o potencial dela para algo dentro ou do seu negócio ou da sua vida. Eu lembro muito bem que quando chegava um estagiário novo, eu ficava observando trabalhar. E eu conseguia saber, pelo comportamento, eu sentava para bater um papo, para entender a história, aquele estagiário que valia meu tempo para ajudar e aquele que não valia meu tempo para ajudar. Eu participei durante muito tempo de uma congregação chamada Ananda Marga, que são dissidentes do budismo. E eles faziam um trabalho social lindo no Rio. A gente ajudava idosos, crianças, e tinha o nosso momento de meditação, de conversas. E a Didi, que era a monja desse espaço, ela um dia me chamou e disse: por que você sofre tanto quando a gente vai ajudar os idosos? Eu falei: porque para mim é como criança, fica vulnerável igual uma criança. Ela falou assim: mas por que ele está nessa situação? Ele foi um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom funcionário, uma boa funcionária, uma boa mulher? Hã? Você não sabe a história dessa pessoa. Essa pessoa evoluiu como criança na vida e teve a chance de fazer diferente. Se chegou nesse ponto aqui, por que chegou nesse ponto? Então não carrega esse peso para você. Aquilo foi uma lição de vida para mim. A gente tem a prerrogativa de ser diferente daquilo que trouxeram para a gente ao longo da vida. Eu cito um exemplo muito prático e doloroso. Eu ainda luto para ter reações e pensamentos muito diferentes do meu pai, que acabou não sendo uma pessoa boa, principalmente no fim da vida, e que eu cuidei mesmo assim. Então eu percebo algumas coisas em mim que eu olho e falo: isso é do meu pai, eu não quero. Como que eu resolvo isso? E aí eu vou procurar ajuda. Os dois lados, quando você tem alguém que você quer transformar, que você quer trazer para você, você precisa entender essa história e ver se essa pessoa quer ser ajudada. Porque nem todo mundo quer ser ajudado. E a segunda coisa, você que procura alguém para te ajudar, vê se essa pessoa tem bagagem, ferramenta e capacidade para olhar para você com discernimento. Porque o que tem de gente, coach, psicólogo, chefe, que não tem a menor condição de te ajudar, vai só piorar, não está no gibi.
Eu acho que os dois lados da moeda, a palavra é você entrar dentro de você e sentir o que aquela pessoa está te trazendo ou não. É difícil, né? A maturidade cada vez mais vai te ensinando isso, vai te trazendo esse olhar. Mas eu vejo, por exemplo, nas minhas filhas, elas têm posturas, pensamentos de análise de pessoas, às vezes muito mais rápidas do que eu. Veio melhorado o par. Eu acho que o que a gente precisa entender, e principalmente em relação a esse mercado de hoje, onde os 50 a mais saíram de cena porque estavam velhos. E aí você tem um mercado onde a garotada não quer emprego. A garotada quer trabalho tipo Netflix. Se eu quiser pegar onda no Havaí em outubro, meu chefe vai ter que me entender. Depois eu compenso essas horas. E aí as empresas começaram agora a entender, muito por conta da economia prateada, você tem conhecimento, né? De que você pode fazer um trabalho entre gerações. Sim. Então você traz de volta os 50 a mais, porque eles têm a experiência, a expertise, para dar bagagem para essa galera jovem que vai trocar com uma experiência de um mundo tecnológico que provavelmente você ainda não teve esse acesso. Se você juntar esses dois polos, o que você vai ter aqui no meio? Sucesso. Isso acontece muito nas cadeiras de conselho, né? Eu acabei de fazer uma formação de conselheiro e é isso. Cara, quanta coisa você tem ali nesse contexto, nesse ambiente riquíssimo. E é por isso que eu tenho uma briga muito grande quando eu vejo assim, os 50 são os novos 30. Deus me livre. Só que não. Eu não quero ter os 30 com as besteiras que eu fiz lá atrás, socorro, Senhor. Os 50 são os novos 50, com a minha experiência, com o corpo que eu tenho, com a cara que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho. E dentro do que a Mon já te disse, com o que você construiu. Com o que eu construí. As decisões que você tomou nesse com caminho. 30 anos, se eu fosse isso com a cabeça dos 50, talvez eu não tivesse tomado algumas atitudes que eu tomei ali com 30. Quando eu estava tendo a minha primeira filha, aliás. E que eu tomei uma atitude de ter a minha filha sozinha e vou ter. E tive. E ela é linda, maravilhosa. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse com 50, talvez na época eu falasse, não, calma aí, vamos conversar. Mas aquela pulsão de vida ali, naquele momento. A bronquinha era... Eu era bem ainda... Brabinha da vida. Manda pro peito que eu mato no peito e vou lá, entendeu? Era, viu, gente? Não é? Era. Melhorei muito. Gente, eu sou escorpião com Ares. Mas eu não sou catiço. Eu fiquei chocada no curso. Falei, meu Deus! Mas eu não sou catiço, eu sou boazinha. Maravilhosa. Mas é a evolução, é a maturidade, né? É isso, o olhar talvez da maturidade lá nos 30, talvez eu tivesse tido uma atitude mais do tipo, vamos conversar para ver no que vai resolver. Ao contrário disso, eu não preciso de você. Mas aí eu venho na junção da mentalidade, maturidade e coragem. Sim. São pontos auge aqui dentro das habilidades que... E... com um detalhe, com uma família e amigos que me apoiam, porque eu falo para as pessoas assim, eu não tenho amigo, mulheres nessa fase, né? Eu falo assim, não tem porquê. Não. Olha só, amor, você quer que as suas amigas sejam suas amigas, certo? O quanto você é amiga delas? Você só cria uma rede de apoio quando você é a rede de apoio de alguém. Eu tenho várias amigas. Para ocasiões totalmente diferentes. Eu consigo dar conta? Às vezes não. Às vezes eu falo, gente, desculpa. Eu sou uma péssima amiga nesse momento, mas daqui a pouco eu volto. Volto aí. Eu faço festa de aniversário, as pessoas falam, o que é isso, Aline? Você foi panfletar no meio da rua? Eu falei, não, porque é o dia que eu posso chamar todo mundo. É tipo no estádio, né? Não cabe mais. Aniversário das minhas filhas, elas dizem assim, você ficou no meio da rua dando convite, fala a verdade. Eu fazia lá no Flamengo, top, que é é grande o salão de festas, adorava, amor, decoração de princesa, os amiguinhos vestiam de príncipe. As minhas olhavam e falavam assim, você tá louca? O que é isso? Mas eu gosto. Não é pra brincar, nem desço pro play. Não desço pro play. Quando não dá, tá sem grana, eu não faço festa. Não tem, entendeu? Aí viajo. E eu ainda não tenho isso, muito engraçado, né? Eu vejo várias amigas minhas influenciadoras que não pagam nada. É tudo patrocinado por alguém. Cara. Vou chegar nesse nível de desprendimento. Vamos na inteligência do negócio. Vou. Você vai me ajudar. Eu vou, top. Já aceitei o desafio. E aqui a gente tem um parênteses que eu anotei antes, mas que eu falo, eu não faço nenhuma pergunta antes. Vocês me trazem material e eu vim para culpa. Quando você fala ali, né, da questão da monja, me ilustrou a culpa
porque sim, mãe, carreira, todo esse universo para dentro do bastidor aqui, preciso, então, comida, o que eu faço, eu delego, enfim, e separar o que é seu do que é do outro. O que você tem para me trazer nesses dois mundos? Culpa? Se existiu isso na sua história ou não, tipo, não, nunca vou. Curioso você me perguntar isso, porque eu nunca refleti sobre culpa. Curioso, né? A culpa, para mim, ela é o resultado de alguma ação que você fez onde você se equivocou. E eu aprendi muito cedo com a minha avó uma coisa. Minha filha, melhor fazer e se arrepender do que não fazer e se arrepender. E com isso, eu aprendi que eu não podia ter culpa. Porque se eu fiz, foi porque eu quis. Eu tive 2 filhas porque eu quis. E eu nunca deixei de faltar nada delas. Eu escuto jornalistas falando, não fui na festinha da escola, não fui. Eu fui a todas, eu não faltei nenhuma. Eu era a louca, corria de um lado para o outro. Chegava lá pro chefe, pelo amor de Deus, eu dobro, eu faço o que você quiser. Mas isso eu não carrego. Eu fui aquela mãe que sentou no chão, brincou de boneca, jogou bola, pegou onda, andou de bicicleta, tudo, tudo. Então eu não tenho essa culpa. Um dia, quando eu estava me perguntando sobre uma situação, eu me perguntei se eu tinha culpa. E aí eu olhei e pensei e falei assim, não, eu fiz uma escolha. Então eu troco essa culpa por escolha. E aí eu digo que a escolha, ela é uma curiosidade. Quando você vai no fundo do poço, o que tem lá no fundo do poço? Uma mola propulsora. Sabe como é que é o nome dessa mola? Escolha. Você vai escolher se você vai sentar nessa mola e vai, vida ou azar, se chibatar, ou se você vai pegar um impulso e vai escolher sair daquele lugar. E como sempre foram escolhas minhas, eu sempre arquei com o que seria culpa para todo mundo e para mim não é, porque são as minhas decisões, são as minhas escolhas. Nem sempre fácil, né? A minha pergunta foi exatamente por isso, porque eu não senti esse viés. E tem muita gente lá em casa que sente que, puxa vida, mas eu não posso estar nesse momento. Porque a sociedade faz com que você se sinta culpada por tudo. E aí eu sempre faço uma pergunta, quando eu gosto muito de dar um curso para ajudar as pessoas a gravar. Eu não consigo olhar. Aí eu já pergunto logo, você está se sentindo culpada por quê? Quem foi que te disse alguma coisa que te colocou nesse lugar? E a pessoa sempre tem alguma coisa para dizer. Uma amiga, um parente que diz, não, você é feia, não, você não dá para isso, não. Aí você começa a se sentir culpada porque você quer fazer uma coisa e você não pode. Pelo amor de Deus, tira isso do coração. Então, eu acho que eu sempre trabalhei bem essa questão do me sentir culpada. Há pouco tempo aconteceu uma situação e eu falei para minha filha, será que a culpa é minha? Ela olhou, você falando isso, mãe? Eu não sei, é porque eu pensei. Se eu já pensei, eu já pequei. Ela, mãe, mas isso não é culpa. Você tá achando que Deus, só porque você pensou, fez a coisa acontecer? É verdade. Solta a marra. Perfeito. Uau, maravilhoso. Bora aqui, eu acho que... Gente, como é que tá? Eu perdi o tempo, não sei. Sim. Tá. Então dá pra gente finalizar. Aqui, meu Deus! Sensacional tudo isso que você trouxe. E o passo agora é assim, se você tivesse lá, você subiu só pra tomar um café com Deus. Não é pra ficar lá, é pra... Ih, coitado de Deus. Coitado de Deus. Não é sobre ele nem vai me você deixar. Vai dizer pra ele. Ele já sabe, ele fala, não, antes da hora ela não vem. Mas se você fosse tomar um cafezinho com ele, o que você acha que ele te diria sobre a sua construção? Ele diria que faltou confiar mais nele. E eu descobri isso agora. E, curiosamente, ontem aconteceu uma situação na minha casa, e eu tô doida para voltar para casa por isso, e aí eu disse para minha filha menor, seja o que Deus quiser. Ela, mãe, vai cair um temporal hoje. Eu falei, por que, filha? Você entregando para Deus, tá difícil. A minha construção da fé, ela foi abalada em vários momentos. Eu briguei com Deus
Muitas vezes. E recentemente, eu sou muito curiosa, tá? Eu sou católica, mas uma católica curiosa. Eu recentemente fiz uma hipnose. Você já participou? Já fez hipnose? Eu tenho curso de hipnose. E eu consegui entender uma cena da minha vida que me magoava muito e que eu tinha a sensação que alguém tinha me tirado daquela cena e eu nunca consegui entender quem. E eu fui entender que quem me tirou daquela cena foi Deus. E aquilo me marcou muito. Eu vi. Eu era uma criança pequena, aprendendo a andar, e aquela cena me marcou muito. E quando eu consegui enxergar o que era, eu falei, nossa, ele sempre esteve aqui, e eu sempre questionei, duvidei, critiquei e briguei. E eu acho que isso é um próximo passo para o que eu estou querendo daqui para frente fazer da minha vida. Eu tenho minhas crenças limitantes, como todo mundo tem, minhas autossabotagens. Eu sou humana, não sou, né, Mulher Maravilha. Aliás, eu detesto esse conceito de Mulher Maravilha, uma raiva dela que faz tudo. Ranço. E eu acho que Deus diria exatamente isso. Porque você nem sempre confiou em mim. Porque você duvidou de mim. Perfeito. Entendendo que foi ele que te criou e que ele sabe quem você é, a forma que você realiza as coisas e que é brabinha, né? Ele disse assim, tá tudo bem, filha, e eu te parabenizo por... Ai, vai me fazer chorar. Olha, pegou, hein? Hã? Sinceramente, eu sei que Deus me parabeniza por nunca ter desistido. Porque eu tive motivos para desistir. E tenho motivos para desistir. Mas não é uma opção. Você acredita que o talento que ele te deu, você está realizando? Então, eu acho que eu preciso realizar mais, porque eu sei que eu tenho esse talento. E o Equar vem para me dar as mãos nesse momento, assim como mulheres incríveis como você. E, assim, é uma missão. E eu não posso mais negar essa missão. Você tem clareza de qual é esse talento especificamente? A comunicação. Boa. Ponto. Todos os lugares por onde eu passei diziam, dá o microfone para a Aline que ela fala fácil. Tinha uma editora que dizia, não tem matéria? Dá a caneta, ela vai falar meia hora da caneta. Bate o dedinho na quina, é motivo. Porque eu gosto de atrair o olhar das pessoas, eu gosto de deixar as pessoas com mais leveza no coração. Uhum. Quando eu falei para você que a TV não conectava mais comigo, porque eu sempre gostei de ajudar. Então eu queria achar o hospital que aquela criança precisava operar, eu queria resolver o saneamento básico, a água potável. E um belo dia eu entrei na casa de uma moça de 26 anos, eu acho, não me lembro direito a idade dela, com 2 filhos pequenininhos, uma graça, pimentinhas. Ela estava roxa porque ela tinha apanhado pela 3ª vez do marido. E aí estava passando na televisão, por acaso, na Record, uma matéria de feminicídio. E eu disse pra ela, meu Deus, tira isso. Ela, não, eu tô gostando de ver porque pelo menos eu me dei bem. Eu falei, se deu bem como? Eu vivi, ela não. Eu falei, ai, você acha que isso é lucro? Porque na próxima ele vai te matar. E aí eu pedi pra equipe, homens, saírem, cinegrafistas, né, e o auxiliar. Sentei, olhei pra ela, olho no olho, um olho assim, né, porque o outro tava roxo. Eu falei, você vai voltar com ele. Ela olhou assim, por que você tá dizendo isso? Eu falei, porque você é dependente emocional e financeiramente dele. Mais financeiramente. Você não gosta dele. Ele te faz mal pros seus filhos. Você tem alguma habilidade? Você costura? Faz alguma coisa? Não. Aí ela falou, você tá com fome? Eu falei, tô. Eu faço bolinha de queijo, salgadinho e tal, mas ele não me deixa vender. Eu falei, pronto, senta aqui. Enquanto ela esquentava a bolinha de queijo... Menina, a bolinha fazia assim, ó. Eu amo, eu sou tarada da bolinha de queijo, tá? Eu peguei meu celular, abri lá, fiz um folder pra ela, criei o nome, salgadinhos que aquecem o coração, sei lá de onde saiu aquilo. Entrei lá, calculei preço de farinha, queijo, não sei o quê, chamei o cinegrafista auxiliar, abre a carteira, me dá aí. Um tinha 50, outro tinha 20, falei, me dá, que isso? Ele me dá o dinheiro. Em tempo real, vai. Botamos, fomos até a delegacia, fizemos o boletim de ocorrência, eu falei, você tem que ter algum lugar que você possa se esconder. Tem um lugar lá em Nova Iguaçu, que era o lado oposto de onde ela morava. Levei ela pra lá, falei, cara, tu vai bater de porta em porta, você vai imprimir, isso aqui é barato, tá? Com R$5 você imprime isso aqui na esquina.
e você vai bater de porta em porta, você vai oferecer seus salgadinhos. E não quero desculpa. E fomos embora. Menos de um ano depois, eu estava na redação e ia apresentar um jornal, tocou o telefone, Aline, é para você. Era ela dizendo que queria me dizer que ela já tinha uma lojinha em Nova Iguaçu de salgadinho. Então, assim, as pessoas não precisam de muita coisa. Eu não salvei a vida de ninguém, eu não me sinto heroína, não é nada disso. Eu só escutei. E dei a chance dela tirar de dentro dela algo que ela tinha. Então isso, eu sinto que é uma missão. Eu sou parceira de um evento chamado As Cariocas, é um evento de moda, gastronomia, e aí teve um evento no Copacabana Palace e algumas mulheres vieram falar comigo, poxa, eu só saí de casa hoje por sua causa, pelo que você fala nas redes sociais. E que legal, tanta gente bonita, eu tô adorando isso aqui. Olha, eu tô me sentindo, tirando foto e tal. Só isso, pra mim, é um bálsamo. Lindo. Porque se eu posso, se eu consigo, por que as outras não podem e não conseguem? Ainda não sou rica, serei. Tem então, cara de rica, tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Mas é isso, é para dizer que eu tô no mesmo lugar que todo mundo. Eu tô travando com disposição um novo caminho. E esse novo caminho pode acontecer com 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, quantos anos você tiver. Desde que você escolha você. Eu vou te usar. Você que está em casa, você entendeu esse episódio, você pode ver ele 50 vezes e ainda vai precisar ver mais, porque tem cada ponto aqui que se você olhar para isso e colocar em prática na sua rotina, você vai explodir, não tem como. Agora, uma outra coisa que eu quero te provocar. Entendendo a trajetória dessa mulher, para e pensa qual é o valuation pessoal dessa moça. Quanto essa bagagem que ela fez, e não foi tudo fácil, não foi tudo lindo, não foi tudo maravilhoso, mas ela se desafiou, ela fez, ela teve coragem, disciplina, disposição. O quanto isso importa, no final das contas, para que você traga isso tudo para fora e olha quanta gente você está ajudando. Olha o que é esse poder, esse talento de comunicação, né? Como você vê esse seu valuation pessoal? Eu deixei de ser aquela pessoa que se colocava num lugar pequeno há muito tempo. Eu consegui abrir essa caixinha de Pandora da minha cabeça. O meu evaluation é o mais alto possível. Com o perdão da palavra, eu sei que eu sou maravilhosa. Eu tava esperando um foda. Mas eu sou foda. Sensacional. Aline, este é o momento do presente. E depois do presente, eu quero que você traga sua mensagem final. Tá bom. Pode ser? Este é um presente para você. E nós temos aqui o apoio da Casa Penafiel. Eu quero que você veja se faz sentido ou não esse presente. Gente, é personalizado, tá? Isso é muito chique. Aqui é Ricardo Freixo, sommelier da Casa Penafiel, e eu gostaria de lhe apresentar o vinho que você está recebendo da Viviane. Esta é uma Dávolo carta de vinho. Quero só avisar o seguinte: esse vinho tinto italiano da região da Sicília, produzido e engarrafado pela vinícola Cantina Birgi, com Casta Nero d'Avola, notas de frutas vermelhas, ameixa, pimenta e cravo, possui taninos redondos, boa acidez e leve toque picante. Gente, sou eu. Prontinha. Corpo médio, né? Tô precisando emagrecer um pouquinho. Teor alcoólico é de 12,5%, harmoniza perfeitamente com massas com molho vermelho, pizzas, queijos de média cura à minha cara, carnes grelhadas e pratos mediterrâneos, como embutidos, azeitonas, vegetais e grelhados. Espero que você desfrute de excelentes momentos com ele. Cordialmente, Ricardo Freixo. Ricardo, deixa eu dizer um negócio. Tá aberta aí a competição entre os meus amigos e amigas para quem vai saborear esse vinho comigo. Momento Vocês especial. Que lutem. Momento especial. Tem uma taça do Pode Viver para você também. Eu quero abrir essa entrar taça. no clima. Apreciar novamente o nosso episódio. Gente. Então, e é isso. Eles que lutem para saber quem vai beber esse vinho comigo. Tá aberta a temporada. Adoro. Gatinha, sensacional. Nós precisamos fazer outros episódios, inclusive. Faremos, em julho. Amei. Júlio está por aqui, né? Então é isso. Já vamos alinhar a agenda. E traz para nós, então, uma última mensagem para que essa galera se conecte e entenda.
Não importa que momento da vida você está vivendo, não importa quantos anos cronológicos você tem. Entende uma coisa? Você pode tudo o que você quiser, desde que a escolha seja sua e que você se priorize. Olha aqui, uma mulher de 57 anos, se reinventando, recomeçando a vida com vários desafios pessoais, porque eu nem contei a metade aqui, mas com uma consciência e uma certeza de uma coisa: eu quero e vou ser feliz porque eu mereço. E quando eu sou feliz, eu trago minhas filhas, minha família, meus amigos, você, para junto dessa felicidade, porque se feliz sozinho não tem a menor graça. Então, literalmente, a última palavra que eu vou dizer para vocês: você é potência a mais. Bora? Seja ageless, sem idade como eu, que você vai entender. Sensacional, um prazer ter te recebido aqui. Você é maravilhosa. Linda. Arrasamos, arrasamos. E esse foi mais um episódio do Pode Vivi.